Uma criança não desejada, rejeitada desde o ventre, marcada pelo abandono. Assim começa a história de Celcino Marques de Azevedo. Nascido em 25 de março de 1942, cresceu em meio à pobreza e à rejeição de sua própria avó. Aos 4 anos, o pequeno Celcino chorava de fome, mas teve a comida negada, uma marca que carregaria por toda a vida. Agora jovem, o espírito de revolta crescia dentro dele. Carregado pelo ódio e pela dor, ele chegou a pensar o impensável. Mas, em um momento de desespero, Deus ouviu sua oração e foi aí que tudo começou a mudar. Milagrosamente curado, Celcino se voltou para Deus, fazendo sua profissão de fé e iniciando uma jornada de transformação. Eu me lembro 1962, eu fui visitar aquela pequena congregação de Lovat, entre Cruzeiro do Oeste e o Moarama. Era domingo de manhã, e eu então encontrei aquele jovem à frente da escola dominical, dirigindo a escola dominical, um jovem bonito, alto, simpático, e dirigiu tão bem aquela escola dominical. Eu acho que foi no dia seguinte, eu não sei se foi outra viagem, eu fui visitar a casa de vocês lá na fazenda. E quem que eu encontro lá? Aquele jovem administrando aquela fazenda. E eu estava buscando jovens que pudessem ser treinados para trabalhar naquela região do Paraná. Íamos abrir um Instituto Bíblico em Cianorte. E então, quando aquela experiência da escola dominical, depois experiência na fazenda, eu não tive dúvida. Esse é um homem que pode ser muito útil na obra de Deus. Eu lancei rede e consegui pescar o peixe dentro de algum tempo. Deus o guiou para longe da violência, rumo ao ministério. Deixou tudo para trás em busca de uma vida melhor e em 1968 foi ordenado pastor. Eu sou a Tânia, a filha mais velha dos apóstolos Celcino e Júlia. E eu sou a Télcia, a filha mais nova. Quando eu nasci, eles já eram pastores. Eu lembro deles contarem que quando eu era muito pequena, meu pai saía para ministrar nas igrejas. Minha mãe estudava à noite, então eu já andava com ele pelas igrejas, já pegava a cobertinha, ia com ele, ele ia pregar, eu dobrava a cobertinha no púlpito da igreja. Enquanto ele ministrava, eu dormia, porque era muito pequena. Quando ele terminava de ministrar, ele me acordava, eu dobrava a cobertinha e saía com ele. Então, nós convivemos nesse ambiente de ministração, de cuidado das pessoas, de atender as pessoas. Então, esse foi o ambiente que nós fomos criados. Ao longo desses 60 anos, vivemos com eles muitos desafios. Naquela época não tinha asfalto, então andavam no areião, de bicicleta. Eles caíram de bicicleta, o jipe atolou, o pai caiu no rio com o jipe. Era tanta coisa, né? E a gente participou disso, muitas dificuldades. Nossos pais pastorearam em muitos lugares, muitos desafios na parte financeira, lugares para morar. Nós moramos muitas vezes no fundo da igreja. Durante essa trajetória também nós lembramos de muitos acidentes que meu pai teve. Ele até conta que depois de uns 14, 15 acidentes, o diabo não conseguiu matar. Nós tínhamos perdido a casa, não tínhamos onde morar, não tínhamos mais nada. E o único bem que a gente tinha para ele fazer um dinheiro era um carro. E ele vendeu esse carro. Nosso tio vendeu em Maringá e ele foi para lá para entregar esse carro e recebeu o dinheiro. E na ida, ele capotou esse carro e deu perca total. Então, aquilo que ele tinha de esperança, nesse acidente se foi. Ainda como sequela, ele ficou com um soluço, uma coisa muito complicada. As pessoas que olhavam o carro achavam que não tinha havido sobrevivente nesse acidente. Foi um momento bem difícil que nós passamos. O momento mais difícil, um momento de muita decepção, que ele teve, né, com a igreja que nós éramos. E naquela saída, nós éramos jovens. O nosso pai, ele ficou num momento assim, muito desanimado, não com Deus. Ele sempre falou, de Deus eu nunca vou desanimar. Mas ele não queria mais ser pastor.
né? Ele não queria, ele dizia que não seria mais pastor, que seria professor, que ele tem essa outra formação, né? Então, esse foi um momento, nós achamos que tudo tinha se acabado ali. Com uma fé inabalável, ele enfrentou perseguições e desafios, mas sempre acreditou que Deus tinha um propósito maior. Em Londrina, no ano de 1986, Celcino viu o milagre acontecer novamente. De portas fechadas, com uma ordem de despejo, foi surpreendido por algo inesperado. Um espaço doado para sua igreja crescer, e ali nascia o que hoje é a Igreja Sagradas Missões. Mas nós também vimos muitas vitórias nesses 60 anos, muitos milagres e muita coisa boa aconteceu nesse tempo de ministério do nosso pai e da nossa mãe. Porque ele e a minha mãe também sempre foram muito fortes, determinados, cheios de fé. Eles têm um dom da compaixão e do amor. E o pai sempre foi muito usado na área da libertação, né? Eu lembro sempre tinha um demônio para o pai expulsar por perto. E isso ele ficava muito feliz de poder libertar alguém. Ao longo de sua vida, Celcino formou muitos pastores. É um privilégio e uma honra poder falar do apóstolo Celcino. Eu que fui um dos primeiros que esteve com ele. Aliás, antes dele ser ordenado, nós já éramos companheiros. Ele sempre demonstrando muito esforço e muita dedicação. Foi ele que pela primeira vez me escalou no Grêmio Estudantil no Colégio Cianortense para pregar para os colegas, e que me impressiona sempre. Você sempre foi uma bênção na minha vida e na minha família, a sua fidelidade ao Senhor e a capacidade de ouvir Deus e de profetizar a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua parceria e que Deus continue usando a sua vida poderosamente. Construiu igrejas e tornou-se um referencial de integridade. Eu me lembro de quando eu comecei a ouvir falar de um tal de apóstolo Celcino, de histórias assim que nos inspiravam tanto. Tempos depois eu o conheci. Eu quero dizer, apóstolo, que quanto mais eu conheço o irmão, mais a minha admiração aumenta. O senhor é um homem de Deus, um homem parecido com Jesus. Isso é tão maravilhoso, encontrar alguém assim, depois de 60 anos de ministério, ainda com tanta paixão, tanto vigor, com tanta vontade de ver o reino de Deus avançar. Obrigado por esse legado, obrigado por ser alguém tão parecido com Jesus. Nós amamos e admiramos o Senhor. Deus te abençoe. Em 2005 foi reconhecido como bispo e nos anos depois, o título de apóstolo confirmou seu legado de liderança espiritual. Uma vida frutífera, um ministério frutífero e de inspiração para muita gente. Nesses anos de amizade, eu fico impactado com a humildade do apóstolo, com a dedicação do apóstolo a outras pessoas, sempre pensando em fazer a vontade de Deus e o bem para todo mundo. Apóstolo, que Deus abençoe a sua vida e te dê muitos anos de ministério e vida para continuar nos inspirando, nos ensinando, nos abençoando. Amo a sua vida, que Deus abençoe. Sua vida ministerial impactou não só sua família, mas também a cidade de Londrina e inúmeras outras. Durante esses 60 anos, nós não conseguimos ter a dimensão do alcance de tantas coisas que nosso pai fez, né? Nós encontramos pessoas que foram batizadas por eles, que se converteram, que tiveram casamentos restaurados pelo ministério deles, pastores que foram ordenados por eles, evangelistas. Então são tantas pessoas no nosso país, até fora do país. Nesses 60 anos eles fundaram o Nuzelon, fundaram o Seminário Osana, a Fiel, a Federação de Igrejas. Então o envolvimento deles no reino de Deus alcançou muitas áreas da nossa sociedade. E com eles, com meu pai e a minha mãe, nós estávamos lá, né? Começou a Igreja Sagradas Missões. Há 38 anos, né? Onde você fala, de que igreja você é? A pessoa fala assim, eu sou das Sagradas.
sou das sagradas, né? Ah, do pastor Celcino? Onde a gente vai, a gente encontra alguém que o conhece e que foi influenciado pela vida dele, pelo ministério dele. Porque nós nunca tivemos uma pessoa que tenha falado sobre o caráter dele. É muito íntegro, muito correto. Nosso pai é muito forte, muito determinado. Nós nunca o vimos assim com preguiça e achando que as coisas estavam difíceis demais. Nunca. Sempre com uma palavra de fé. Sempre muito generoso, sempre cuidando de nós, cuidando das pessoas, cuidando de quem se aproximava dele com necessidade. Nós podemos olhar para alguém dentro da nossa casa e falar o homem de Deus que ele é. Nós, família, né? Nossos esposos que ele adotou como filhos, né? Nossos filhos, que são os netos, o bisnetinho, né? Nós somos muito abençoados porque ele é muito generoso. Pai, nós desejamos que o Senhor tenha muitos anos de vida ainda, como o Senhor sempre fala, né? Que o Senhor vai chegar até os 100, que o Senhor chegue com alegria, com saúde e que principalmente aquilo que Deus tem para o seu ministério ainda se cumpra, né? Pai, nós somos muito honradas de sermos suas filhas e tivemos o privilégio de tê-lo como nosso pai, aquele que nos ensinou nos caminhos do Senhor, que nos ensina até hoje. Que o Senhor viva todos os dias que Deus permitir, com muita fé, com muita saúde, com muita unção do Senhor. É tão bom quando o Senhor está com a gente no culto e o Senhor prega ou faz a bênção e a gente vê como Deus o usa. Os anos seguintes sejam assim, de um derramar do Senhor sobre a vida do Senhor. E saiba que nós o amamos muito. Nós estamos falando em nome de toda a nossa família. Nós o amamos muito. Hoje, 60 anos depois, com sua família ao seu lado, Celcino segue pastoreando pastores, um exemplo vivo de fé, coragem e compromisso com o reino de Deus. Uma história que começou com rejeição, mas foi transformada pelo poder da graça divina. Celcino e Júnia Azevedo, 60 anos de ministério pastoral.